Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio, vou trabalhar agora com vocês lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, o que significa? É quando a gente lança um objeto de um ponto, de um plano de referência, ele sobe e também se desloca para a frente. Então ele também é um movimento chamado movimento bidimensional. Ó. Então você já vai lembrar, esse tipo de movimento é bidimensional. O que significa ser um movimento bidimensional? Significa que ele ocorre em duas dimensões, ou seja, em duas direções. Ele está ocorrendo para frente, esse objeto vai se deslocar desse ponto até aqui, e também está ocorrendo para cima e para baixo. Até um determinado ponto ele está subindo, depois ele está descendo, então ele está ocorrendo também na vertical, simultaneamente, por isso é bidimensional. Esse lançamento é aquele lançamento quando o jogador chuta uma bola, ela faz aquela parábola. Quando a gente vai lançar uma bolinha de papel até o lixeiro, faz aquela parábola. Quando a gente dá por exemplo, um saque por baixo, faz aquela parábola. Então a parábola, essa trajetória nos movimentos é muito comum no nosso dia a dia. Então nós temos aí uma situação em que nós temos um movimento bidimensional, que ocorre em duas dimensões, ok, galera? Duas dimensões, então ele vai ocorrer também na horizontal e na vertical, simultaneamente. Então ele respeita o princípio da simultaneidade de Galileu, ou seja, eu posso eliminar, ou seja, deixar de lado em uma das direções e analisar a outra como se aquela não existisse. Lembrando que ocorre de maneira simultânea, mas ao mesmo tempo. Então eu posso analisar uma e depois analisar outra, no mesmo intervalo de tempo. Ok? Para isso, gente, nós vamos lembrar o quê? Que na horizontal, o movimento horizontal, você vai lembrar que ele é sempre um movimento uniforme. E o que significa dizer que ele é um movimento uniforme? Que ele vai ter um alcance, que ele vai ter toda a relação que você tem de deslocamento horizontal, aqui ó, todo o movimento que ele faz na horizontal é sempre no uniforme. E qual é a principal característica do movimento uniforme? Ou seja, ocorre com velocidade constante. A velocidade é diferente de zero e velocidade que é constante. Então essa é a principal característica. Lembrando que nós temos esse ponto, desde o ponto de lançamento até o ponto onde ele toca o solo novamente ou passa por aquele ponto determinado, um alcance. O alcance é medido por V, que multiplica o tempo. Só que agora nós vamos separar em eixo X e eixo Y. Então vai ser uma Vx, ok? Por quê? Porque quando você lançar o objeto aqui, lançar esse objeto para cima, ele vai ter uma velocidade que é tangencial à trajetória, chamada de V0. E essa velocidade V0, ela pode se decompor em V0x, V0x e também V0y. O que significa V0x? V0x é igual a Vx. Quando eu falo V0x, é a velocidade inicial. Então, quando eu pegar um vetor aqui, eu vou precisar, olha só, um vetor velocidade. Eu até não coloquei o sinal aqui em cima, vou representar melhor. Ó, o vetor velocidade inicial, nós vamos ter que decompor ele nas componentes x e y, para assim eu poder tratar na horizontal com Vx, com Vox, e na vertical o Voy. Ah, legal, professor, então eu posso dizer que na horizontal ele é um mu. E o meu Vox, a velocidade inicial em x que eu encontrei, vai ser igual à velocidade final de x. Sim, porque ele é um mu. Tá, e como calcular a Vox sabendo esse ângulo com a horizontal? Vox é V0, ou V0x é V0 vezes forma o ângulo. Se forma o ângulo, cosseno de alfa. Cosseno de alfa.
Essa aqui é para calcular a minha velocidade inicial em x, se eu tiver o ângulo for com a horizontal, ok? E a minha V0y vai ser V0 vezes seno de alfa, ok? Seno de alfa. Por que é o seno, professor? Porque ele não forma o ângulo. Se não forma o ângulo, é o seno, lá na decomposição vetorial. Certo, galera? Então, quando nós temos na horizontal, eu vou ter essa única equação. Beleza? Outra coisa que você pode saber também, que você pode lembrar, é que se você usar S e S0 você vai colocar como ponto de partida aqui, e o S é onde ele se encontra na posição naquele instante. Em cada instante ele vai estar numa posição na horizontal. E na vertical, professor? Na vertical você vai lembrar o seguinte. Na vertical você pode analisar ele como sendo um MUV, mas mais claro, para ficar mais fácil de entender, você pode dizer que ele é um lançamento vertical livre para cima. Você pode lembrar disso, ó. Lembrar disso aqui, ó. Lembrar que ele se assemelha a um lançamento vertical livre para cima. Beleza? Você vai sair com uma velocidade inicial aqui, subindo, vai subir até determinado ponto, nesse ponto mais alto, ele vai parar, depois ele vai descer. Ok? Então, nesse ponto mais alto, quando a tua esfera está nesse ponto mais alto, a velocidade horizontal, ou VY, nesse ponto é 0. E a minha Vx, ela continua aqui, ó. Vx, ela sempre é do mesmo tamanho. Minha Vx continua aqui, ó. Sempre do mesmo tamanho, que Vx. Ah, professor, e num ponto intermediário, como aqui, por exemplo, então você vai ter uma Vy e uma Vx, sempre do mesmo tamanho. A Vx não muda de tamanho, a Vy vai mudar. Certo, galera? Por que a Vx não muda de tamanho, professor? Porque ele é um MU, e no MU a velocidade é constante. Você compreende que o vetor velocidade na horizontal é sempre do mesmo tamanho. Por que na vertical ele muda de tamanho? Porque ele é um MUV, então ele é variado. Ele varia o quê? O tamanho do vetor velocidade. Ok, galera? Outra coisa que você pode lembrar. O tempo de subida nesse tipo de movimento, ó, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então você já vai lembrar disso. Ou seja, o tempo que você gastou para sair daqui e chegar até esse ponto aqui subindo é o mesmo tempo que você vai demorar para descer aqui. O tempo que você demorou para chegar aqui é o mesmo tempo que você demora para chegar até aqui. Então eu posso lembrar disso. Ah, professor, e como é que eu calculo então a altura máxima? A altura que seria essa aqui, ó, ΔH, ó, ΔH. ΔH máximo. Ou só H máximo. H máximo. Se eu tenho H máximo, como que eu vou calcular isso aí? Ele sai com uma velocidade. Então lembra disso, ó, ele sai com uma velocidade. Se ele sai com uma velocidade inicial subindo e eu tenho o tempo, eu posso dizer que a minha velocidade inicial vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Tempo de subida, não é o tempo total. Quando você colocar o t, é o tempo total. Tá, professor, mas qual que é o tempo total? O tempo de subida mais de descida. Ok? Como também você poderia fazer da seguinte forma, ó. Você poderia fazer velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, agora y menos 2gh máximo. Se você quer só o tempo de só na subida, ok? Você quer saber, por exemplo, a altura máxima. Você tem a velocidade inicial em y e quer saber a altura máxima. Vem para cá, ó.
2, por que vem para cá, professor? Porque aqui é zero, né, ó, meu querido? Aqui é zero. Zero ao quadrado, ó. Zero ao quadrado. Naquele ponto mais alto, ele é zero. Igual a V 0y ao quadrado menos 2g h máximo. Então, se eu passar tudo isso para cá, eu vou ter 2g h máximo igual a velocidade inicial em y ao quadrado. E aqui, gente, se ele te deu a velocidade em y, você descobre a altura máxima. Se ele te deu a altura máxima, você descobre a velocidade com que ele foi lançado verticalmente. Não é a velocidade aqui, é essa velocidade aqui. Então, você vai ter que saber o ângulo para poder determinar a velocidade de lançamento. Ok, gente? Espero que você esteja compreendendo. Se não, dá uma voltinha e eu já reviso tudo. Tá, professor, e se eu quisesse saber a velocidade, uma relação entre a velocidade inicial e a velocidade final, então você vai ter o seguinte, ó, eu quero calcular o meu tempo de subida. Velocidade y é igual a velocidade inicial em y menos 2g, menos gt. Menos gt. Essa aqui é a equação. Só que agora você pode fazer o seguinte, se eu quero o tempo de subida, aqui é zero igual a velocidade inicial em y menos gt subida. Gt subida é igual a velocidade inicial em y. Tempo de subida é igual a velocidade inicial em y divididos por g. Então eu posso descobrir o tempo de subida assim. Sabendo que o tempo de subida é igual ao de descida, eu consigo calcular o tempo total. Lembra, tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Não esquece, essas equações todas você já viu lá no lançamento vertical livre. Lançamento vertical livre, onde tem 3 tipos de lançamento. Quando ele é abandonado, quando ele é lançado para cima, quando ele é lançado para baixo. Esse é aquele caso em que ele é lançado para cima. Bem claro? A análise vertical. Vamos revisar então rapidamente? No lançamento oblíquo eu posso separar vertical e horizontal porque ele é um movimento bidimensional e ele respeita o princípio da simultaneidade. Ou seja, eu posso analisar em cada eixo, em cada dimensão, sem que a outra existisse, pois ocorrem de maneira simultânea. Aí na horizontal eu tenho um MRU, ou melhor dizendo, um MU. Então eu vou usar a fórmula do MU, ele vai ter uma velocidade sempre igual na horizontal, beleza? Em contrapartida, e aqui você pode lembrar que você encontrou o tempo total, para você saber o alcance total, você tem o tempo total. Em contrapartida, na vertical você pode analisar como um MUV. E aí você vai usar aquela analogia do lançamento vertical para cima, ok? Onde você tem tempo de subida igual ao tempo de descida, onde você tem todas as equações que nós já demonstramos. Outro fato curioso, quando você lança um objeto obliquamente, ele tem uma velocidade de maneira oblíqua também. Então você vai ter que decompor esse vetor velocidade para saber a velocidade inicial vertical e horizontal. Certo, galera? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.